No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018. Uma segunda-feira feliz, uma alegria imensa, porque esse fim de semana, mais especificamente no sábado, o Corinthians venceu o nosso arquirrival por 2-0. O Corinthians venceu o Palmeiras. O Palmeiras que vinha com tanta pompa, né? Torcida, mesmo jogadores ali, seleção, né? Eu ouvi falar muito disso, né? Seleção, time imbatível. Mas o Corinthians, que não vinha bem nesse Campeonato Paulista, alguns resultados negativos, mesmo lá na Arena, não convenceu ainda, mesmo porque o Corinthians, a gente sabe, o Carille está montando o time, e com isso tira um pouco o pé do Paulista, já que a pontuação é necessária para a classificação para a próxima fase. O que o Corinthians vem fazendo se poupar para vários jogos, como por exemplo na quarta-feira já tem jogo pela estreia da Libertadores e na Colômbia. O Corinthians entrou em campo sentindo a responsabilidade de vencer, de colocar em campo toda a sua força, toda a sua vontade, toda a sua superação, como a gente viu no ano passado. Na sexta-feira, a torcida compareceu no treino da Arena Corinthians, mostrou todo o incentivo a esse time, e o time entrou com a responsabilidade de vencer um time que está sendo montado como uma seleção, como dizem, mas não existe time imbatível, principalmente aquele que joga com vontade e com ímpeto. O Corinthians começou o jogo pressionando, buscando a vitória, se defendendo muito bem. O meio de campo muito bem fechado, jogou com dois volantes, o Gabriel e o René Júnior. Com isso conseguiu anular as ofensivas adversárias, que teve poucas chances na partida. O Corinthians conseguiu um gol através do Rodriguinho, uma excelente jogada, uma triangulação, até com paciência, e uma jogada individual, furou a retranca, de certa forma, o sistema defensivo adversário, deixando dois adversários no chão, e fez um golaço. Isso incentivou a torcida a apoiar mais ainda o time, e terminou o primeiro tempo com essa vantagem de 1-0. Segundo tempo, o Corinthians veio um pouco mais fechado, querendo explorar um pouco mais o contra-ataque. Chamou o Palmeiras para o ataque, tirou o Palmeiras até um pouco lá de trás, que o Palmeiras também estava defensivo, um pouco mais defensivo no primeiro tempo, até sofreu o gol. E numa jogada de área, o Corinthians conseguiu um pênalti. O goleiro do Palmeiras foi até expulso, merecidamente. A gente não tem nem como. A prova é o que é o machucado na perna do René Júnior. Poderia ter machucado mais, uma fratura, Foi uma jogada assim muito violenta, Mereceu a expulsão. Infelizmente o Jadson desperdiçou a cobrança de pênalti, mas isso fez com que o Corinthians tivesse mais responsabilidade ainda para não sofrer o gol de empate. Conseguiu resistir um pouco mais à pressão, que também não foi tanto assim, porque o sistema defensivo do Corinthians estava trabalhando muito bem, e ocorreu mais um pênalti, e foi convertido. O Cleison bateu bem, vitória por 2-0, e deixa o adversário chorar, porque tem que justificar o investimento alto e não ganhar
né, principalmente do Corinthians, que é o maior objetivo de todos os times, mas principalmente daqueles que querem estar sempre em evidência. Estar em evidência na mídia é vencer o Corinthians. A gente sabe disso. E o investimento, né, feito no nosso arquirrival quer evidência. Então a evidência deles agora é a choradeira. Mas uma semana importante para o Corinthians. Quarta-feira, uma partida pela Libertadores na Colômbia, a viagem, o cansaço, a volta, o jogo contra o Santos no domingo. Muito Corinthians nessa semana. Para começar a falar sobre essa partida, sobre essa grande vitória do Corinthians sobre o Palmeiras, vamos ouvir nossos colaboradores, começando pelo Mário, da Fiel Rio de Janeiro. E aí, Mário, feliz, né? Feliz, é isso aí, o Corinthians traz essas alegrias. É uma apreensão, a gente estava numa apreensão muito grande até a semana passada, jogadores que não estavam tendo um rendimento muito bom no dentro do campo, mas essa vitória trouxe uma tranquilidade para o corintiano, porque a gente percebeu que o Corinthians, que o time tem condições de manter essa regularidade. Fala aí, Mário, manda seu recado. Então, Domingos, um abraço aí a todos. Programa Voz Mosqueteira da Rádio Canigão. Mário Fiel Rio aqui. Pô, é uma alegria muito grande, cara. Ganhar um clássico é algo inexplicável, que só a gente mesmo que está acompanhando sente. Ontem não pude acompanhar o jogo, mas depois nos melhores momentos o Corinthians jogou muito bem. É aquele estilo, toque de bola um pouco mais recuado, mas pô, depois que saiu 1 a 0 eu comemorei, velho. Não é como gritar o gol antes não, mas eu gritei, é nosso, esse jogo é nosso. Felicidade enorme. Creio que o Brasil inteiro explodiu ontem. Aquele golaço do Rodriguinho. Um abraço a todos aí. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigado, Mário, pela sua participação, pelos seus comentários. Extravasando aqui na Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira, a sua alegria, né? É difícil, como a gente sabe, a gente sempre comenta. Você está no Rio de Janeiro, fora de São Paulo. Aqui em São Paulo foi uma alegria só. A gente encontrava o Corinthians na rua, saía gritando, vai Corinthians. Ontem foi um dia assim, atípico até, né? Tirou um peso, né? Na realidade, essa partida de sábado tirou um peso da Fiel, porque a gente estava numa apreensão muito grande, né? Falta de centroavante, jogadores que não estavam rendendo, um que sai, outro que volta, outro que entra e assim por diante, né? Tumultou um pouco, inclusive a questão da eleição, a falta de planejamento, sei lá, né? Tudo isso daí mexeu um pouco com a torcida, e essa vitória contra o Palmeiras, não só a vitória em si, né? Mas ver o time jogando como jogou, isso traz uma tranquilidade para o corintiano. Eu não digo tranquilidade, mas uma confiança, né? Que a gente pode estar, não vou dizer assim, repetir o que fez no ano passado, pode ser até melhor, né? Mas dá uma tranquilidade, porque a gente vê o time rendendo dentro de campo. E isso é importante, não é só a vitória em si, mas o ver o time rendendo dentro de campo traz essa alegria, essa tranquilidade que a gente está no começo de temporada. Vai começar aí vários jogos, né, importantes, como de quarta-feira, e a gente vê o Corinthians na condição de chegar nas finais, buscar um título. É isso que a gente quer, né? Ver o Corinthians jogando bem, que isso vai fazer com que o Corinthians chegue nas finais. Beleza, Mário? Muito obrigado pela sua participação, né? E a gente vai torcendo aí, porque quarta-feira tem mais. E agora, né, vamos voltar para São Paulo. Para voltar para São Paulo do Rio, tem que passar por onde? Por Guarulhos. Opa, vamos falar com o Rodrigo Salgado, que está lá em Guarulhos, torcendo muito pelo Coringão. Daí, seu Rodrigo Salgado, mandando seus comentários. Fala aí. Olá, Domingos. Olá aos amigos aí da Rádio Coringão. Aqui quem fala é o Rodrigo Salgado, de Guarulhos. Bom,
Que bela vitória ontem, né? O time entrou com gana, time bem postado, dividindo todas as bolas, provocando também, o que é importante num clássico, pra você deixar o adversário abalado jogando em casa, né? O time mostrou ontem muita personalidade. Rodriguinho jogou um futebol que ainda não tinha visto ele jogar, mesmo porque nos últimos jogos aí ele estava num sono danado. Parece que voltou do carnaval aí, o Xará. Gostei do time ontem, viu, Domingos? Cada um sabe fazendo bem a função. O Michael surpreendeu bastante na lateral. Eu não pude acompanhar o jogo de perto e nem ao vivo, né? Assisti hoje de manhã o VT completo. E, enfim, bom também que teve muito choro do lado de lá. Agora, é lamentável, né? Primeiro o Dudu pede pro time sair de campo. O cara vai apequenando o maior derby do mundo, né? Se você reparar bem assim, quem tiver a oportunidade aí de acompanhar o VT completo de novo, os caras, toda a bola que era dividida, rachada, uma chegada mais dura, mais junta do Corinthians, na bola, sem falta, eles olhavam pro juiz e reclamavam. Mas todos os lances, só esperando pra dar o álibi, né? Parece assim, sabe aqueles menininhos de condomínio? Parece que tava jogando só contra os times que ninguém chegava junto. E aí pegou o primeiro time que deu encostada, mais forte, e aí fica nesse chororô de não aguentar. Não é coisa de porco, né? A gente não espera menos. Torcer aí, ô Domingos, pro time... Domingos e amigos, né? Torcer aí pro time continuar nessa mesma pegada, nesse mesmo espírito. Uma formação boa ontem, gostei. E é isso. Ainda tô em êxtase, tô buscando as palavras pra descrever o jogo de ontem, tá bom? Um abraço aí, meus amigos, fiquem em paz aí, uma boa semana. E vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Rodrigo Salgado, pelo seu comentário. Como você diz, ainda está em êxtase. Mas é isso mesmo, foi um alívio muito grande, né? Porque a gente viu o Corinthians nesse início de temporada não se afirmando como a gente viu também, né? No ano passado, essa situação. E a gente, vai esperar novamente uma ascensão do time de repente, como aconteceu, né? Isso traz essa alegria aí, como você falou, esse êxtase, um alívio. Na realidade é um alívio, né? Ver o Corinthians jogando bem tirou aquele peso daquela apreensão que a gente estava nessa semana, que a gente até criticou muito essa questão, né, de jogadores que não estavam tendo o mesmo empenho, contratação que não foi realizada e assim por diante, porque a gente quer ver o melhor pro Corinthians. E quando a gente vê o Corinthians dentro de campo correspondendo, jogando como tem que jogar, sendo um time aguerrido, superando qualquer situação, é isso que o alívio vem na hora, essa questão, né? Então, como você falou, o time jogou com todo empenho, né, dentro de campo. O Rodriguinho foi o grande destaque, né? Realmente jogou muito bem. O Rodriguinho se movimentou bastante. O Jadson ainda um pouco mais apagado, o Jadson parece que não está rendendo tão fisicamente, não está acompanhando tanto. Mas eu acho que de todos, né, o Rodriguinho que acabou destacando um pouco mais, não só pelo gol, mas pela movimentação também. O Maicon jogou muito bem na lateral esquerda. De certa forma, talvez não precisaria nem contratar mais lateral esquerdo, hein? Já encontramos o nosso lateral esquerdo, né? Ele se enquadrando ali, ele já jogou de lateral esquerdo. Ele já jogou de lateral esquerdo. Então é um grande jogador que quando ele entra também motivado, né? Ele se empenha muito bem. Ele estava um pouco apagado, aquela questão de negociar, vai negociar, não vai. Isso mexe um pouco com o jogador. Inclusive pela questão de jogador de marcação, de se contundir, de perder a oportunidade de um negócio. O negócio também não era tão bom assim. Então, rapaz novo, a gente tem que entender dessa maneira. E no sábado ele mostrou toda a sua qualidade, e porque foi
foi o titular, né, em 2017, juntamente com o Gabriel, que também jogou bem, né? Mas como, tirando o futebol à parte, né, Rodrigo, choradeira demais, né? Os caras entram em campo, parece que eles perceberam que não iam ganhar e já começaram a arrumar desculpa, né? Porque, além de tudo, que a gente tem que entender, eles não respondem para a torcida em si. Eles respondem para o investidor. O investidor quer que o time renda e ganha, né, para justificar o investimento. E o Corinthians entrou em campo pela torcida. Então a gente vê essa grande diferença. Então, arrumar desculpa para a derrota é fácil. Reclamar que não ganha Itaquera. O ano passado a gente lembra o que aconteceu, né? A expulsão, né? O que aconteceu com o juiz, se perdeu totalmente. E no Campeonato Paulista o Corinthians ganhou de 1-0. Era uma situação muito parecida com dos dois times e o Corinthians superou e venceu. Então essa choradeira, isso acontece sempre, principalmente quando existe uma cobrança muito grande do investidor. O time não joga para a torcida, ele joga para o investidor, porque o investidor quer o retorno daquilo que investiu. Então não é mais o nosso arquirrival. Esse time é um outro time, é o time do investidor. Nosso arquirrival já faz muito tempo que não tem mais time. Então eles têm que investir, e quem investe, né, vamos dizer assim, quer o retorno. A torcida pouco importa. Esse é o futebol, né, que a gente está vendo hoje em dia. Ainda bem que no Corinthians os jogadores jogam para a torcida. Você vê que a empolgação da torcida faz com que o time tenha a responsabilidade e o empenho, a garra, a luta de jogar dentro de campo e buscar a vitória, superando tudo, superando falta de entrosamento, porque tem jogadores novos, mudanças, né, na defesa. O Henrique jogou com o Balbuena, né, poucos jogos ainda. O Michael jogando na esquerda, o René Júnior jogando com dois volantes, assim, pode mudar algumas modificações que poderiam deixar o Corinthians um pouco mais vulnerável, mas o empenho, a vontade, a garra fez com que o Corinthians buscasse o resultado e encontrou a vitória e a tranquilidade para até dar continuidade nessa temporada. Então é isso aí. Agora a choradeira deixa reclamar, falar que não foi pênalti. Se eles deixa eles pensar assim, porque assim sofrem menos, né? Vamos falar assim, um conformismo sempre a gente vai ver. O importante é que a gente tá vendo o Corinthians melhorar. Deixa eles se perderem, porque vai acontecer isso sempre. Agora, para se chegarem junto, né, como você falou, chegando junto começam a chorar, porque não tem aquela responsabilidade. Eles querem arrumar uma desculpa para se forem derrotados já ter para justificativa para o investidor. É isso que eles querem. A questão agora é deixar isso de lado, né? Vamos ver se a gente pode até encontrar com eles adiante, né, no Campeonato Paulista. Vai ter o Campeonato Brasileiro e assim por diante, quem sabe também Libertadores, né? Mas é isso aí, Rodrigo. Muito obrigado pela sua participação, que a gente vai seguindo aqui o Voz Mosquiteira com os comentários do Davi, lá de São Francisco. Davi, que é da Fiel Texas, mandou seu comentário também. Alegria espalhou pelo mundo, então a gente sai de Guarulhos, pega o avião e vai para São Francisco. Fala aí, Davi, manda seu comentário aí. Olá, amigos da Voz Mosquiteira, aqui é o Davi de São Francisco, na Califórnia. Bastante feliz com a vitória no derby de ontem. Porra, gente, eu não consegui ver o jogo todo não, eu acompanhei pela internet segundo tempo, tava dirigindo. Depois eu consegui ver os melhores momentos, não dá pra ter muita noção de jogo, porque é os melhores momentos, né? Você não viu o jogo todo, mas eu achei muito interessante a formação do Corinthians. O Rodriguinho chegando no meio, o Jadson com um pouco mais de liberdade, o René Júnior chegando.
como foi dito na análise aqui, feita pelos companheiros aqui, que saiu no Globo Esporte em 2012, né? A mesma formação de 2012. E o Corinthians acho que vem bem para começar a Libertadores, vem confiante, né? A vitória em clássico é sempre importante. E acho que agora a gente começar o ano bem, né? Foi o melhor jogo do Corinthians do ano. E logo contra o arquirrival. Eu não tenho muito o que falar não, só quero dizer, vai Corinthians, tô muito feliz e não cansei de ver o gol do Rodriguinho, cara. Tô a qualquer momento, vou paradinho e vou ver o gol do Rodriguinho, que golaço! É isso aí, vai Corinthians! Vai Corinthians! Obrigado, Davi, pelo seu comentário, expressar a sua alegria, seu contentamento, né? É isso aí, hoje a gente está já voltando, lógico, pro pensamento aí para quarta-feira. Agora é o jogo inicial da Libertadores, mas ver o time correspondendo dentro de campo nos traz essa alegria, tira esse peso, né? Então a felicidade vem e a gente tirou toda aquela apreensão de início de temporada, de ajuste do time, se o time vai ter condições de manter o ritmo que teve no ano passado. E esse jogo mostrou que o Corinthians é um time mais maduro, no sentido de saber jogar no momento certo. Então não adianta ele golear no Campeonato Paulista, se desgastar, se desdobrar, né? E num jogo decisivo, não foi um jogo decisivo em termos de campeonato contra o Palmeiras, mas foi um jogo decisivo para que o time mostrasse toda a sua qualidade, o seu entrosamento, o Carille mostrar a sua capacidade de superação do adversário, um esquema tático que foi surpreendente. A formação, o deslocamento dos jogadores, a marcação, o sistema de marcação, mesmo com jogadores desentrosados, como eu comentei, foi excelente, né? Então essa superação traz toda essa confiança, essa alegria, né, para o time, né, claro, e para a torcida. É isso que a gente espera, que o Corinthians mantenha essa confiança e principalmente a responsabilidade. Se mostraram a capacidade que o time tem de render contra um time que, né, tem um quadro técnico bom, né? Então a gente tem que superar nós mesmos, né? Algumas falhas, o Corinthians vem apresentando algumas falhas nesse início de ano que tem que ser corrigidas. No sábado, né? Teve uma condição favorável, mas precisa melhorar a questão do passe, como furar a retranca, né? O jogo do Rodriguinho, né? Como você comentou, Davi, você não cansa de ver, mas foi uma forma de você furar uma retranca com uma jogada individual. Esse é o diferencial. Para você furar uma retranca, muitas vezes você tem que ter um jogador de habilidade para fazer uma jogada, para limpar, né, a jogada e fazer o toque ou o arremate, como aconteceu. Isso é difícil, porque o sistema defensivo hoje é montado para você fechar todos os espaços, né, e não permitir que o adversário se aproxime da área para fazer o arremate, né, e arrematar de longe muitas vezes também fica um pouco mais difícil. Então essa jogada individual do Rodriguinho é essencial, que a gente tenha um jogador habilidoso, já que a gente não tinha um jogador de área, que às vezes também não ter um jogador de área é bom, porque você não força cruzamentos, né, chuveirinho, né, porque se você tem um jogador de área, você utiliza o jogador de área para isso, para fazer uma parede, para receber a bola, mas nem sempre isso é eficiente, né, no sistema de marcação rígido. Então o que o Rodriguinho fez, né, foi essencial para marcar o gol. Uma jogada individual, né, num rompimento de uma defesa, de duas linhas ali, uma de 5, uma de 4, praticamente, fechando qualquer oportunidade de penetração do Corinthians. A jogada individual é essencial, por isso que foi um golaço.
Foi um jogo, uma jogada muito bem trabalhada. Foi incansada, né? Durou, como foi cronometrada, 1 minuto e 23 segundos. O Corinthians conseguir fazer o gol. Então, essa insistência, essa habilidade, não teve erro de passe, né? Isso foi muito bom demonstrar isso. O Corinthians conseguiu manter a bola e numa jogada individual fez o gol. Golaço, né? E é isso que a gente espera do Corinthians, manter essa sequência, né, de boas exibições e por consequência vitórias. Beleza, Davi? Muito obrigado pelo seu comentário aí, pela sua expressão de alegria, de felicidade. E a gente volta, né, para o Brasil aqui e vamos ouvir o Leandro Nicola da Fiel Diadema. Comenta aí, Leandro. Com certeza muito alegre e muito feliz. Adivinhei? Fala aí. Fala, Domingos, amigos do Voz Mosqueteira, que é o Nicola Fiel Diadema. Jogão ontem, clássico contra os Porcos é um campeonato dentro de um outro campeonato, né? É um jogo especial pra gente, pelo menos pra mim é o maior rival que a gente tem, então a gente sempre tem que entrar com o espírito de ontem, cara. E puta, ontem o clima lá na arena tava sensacional, cara, show de bola. E assim, o Carille, ele surpreendeu, cara. Eu confesso e dou o braço a torcer aqui que o cara, ele surpreendeu com o esquema. Porque o Corinthians, ele tava atacando de um jeito e defendendo de outro, sem deixar a pegada cair, cara. O time entrou sangue no olho mesmo, tapa na orelha, é jogo da vida, né? Esse foi o espírito ontem, cara. E assim, o time em si jogou muito bem, cara, mas como eu já tava falando aí há muito tempo aí, cara, o Corinthians tinha que jogar com 2 volantes. E eu também tinha falado desse René Júnior já há um tempo aí, cara. Pra mim esse cara jogou muita bola o ano passado pelo Bahia. E ele formou uma dupla aí de volante, pelo menos aí nesses 2 jogos aí que a gente teve, muito boa com o Gabriel. Vai ser difícil pro Ralf entrar nesse time aí, hein? Mas assim, a gente vai ter bastante jogo aí, Copa do Brasil, Libertadores, então tem cartão amarelo, vermelho, é bom ter um elenco forte. Mas o Corinthians jogou muito ontem, cara. O Rodriguinho, pelo amor de Deus, cara, quando quer, o cara joga muito, cara. Aquele gol dele lá, cara, é digno de placa no estádio. Cê é louco, golaço mesmo. O time jogou muito bem, cara. E a choradeira dos porcos, cara, que é o mais, vamos dizer assim, que é a sobremesa, né? Que a gente tá aí zoando muito hoje aí com os amigos aí que a gente tem que são palmeirenses, cara. Porque que choradeira é essa, cara? Assim, aquele goleiro lá deles lá, cara, o cara devia ser banido do futebol. Assim, pela entrada que ele deu no René Júnior e por depois manter aquele discursinho dele lá, um absurdo. Ele entrou com a perna alta e assim, o René Júnior, ele deu muita sorte, porque se pega no joelho ali pra baixo, tinha quebrado a perna do cara. Um cara desse aí, ele devia parar pra pensar e falar, putz, cara, eu dei mancada. Mas a gente sabe que perdedor choro é sempre complicado. E depois no segundo gol também o Dudu devia ter sido expulso, né? Ele devia ter tomado o segundo amarelo e também ter sido expulso. Acho que ele só não expulsou já porque ele viu que o negócio já tava ruim pros porcos. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que manter a pegada pra Libertadores desse jeito. Vamos torcer aí para que essas negociações aí que o André Sanches está fazendo na surdina se concretizem, né? Vamos ver, cara. Vamos reforçando o time aos poucos aí. E é isso aí. Pelo menos o que eu tô vendo aí de maioria esmagadora dos corintianos aí, a gente tava reclamando aí no começo porque a gente vê o time, queria ver o time de uma outra forma, mesmo com as peças que a gente tem hoje.
E o Carille, sei lá, não sei se ele deu o braço a torcer ou se ele viu que não tinha jeito mesmo de colocar um outro esquema e enfim deu certo, né? Manter essa pegada aí. O Rodriguinho não joga agora no primeiro jogo da Libertadores, né? O Casim não foi nem inscrito. Mas sei lá, vamos lá. Vai ser difícil. Jogo fora, né? Lá na Colômbia, time colombiano não é fácil. Mas vamos lá. Domingo que vem tem um outro clássico aí. Vamos ver se a gente entra com a mesma pegada lá na... vai ser no Pacaembu o jogo, melhor ainda, né? Vamos ver se a gente continua nessa pegada aí, porque o ano passado foi o jogo da virada e tomara que se concretize agora em 18 aí. Mas foi muito legal. Semana boa aí pra gente começar aí, mais leve pra gente que é corintiano, né? Vamos lá. Um abraço pra todo mundo aí, boa semana e vai Corinthians. Vai Corinthians. Obrigado, Leandro Nicola, pelos seus comentários, pela sua participação aqui e também demonstração de alegria, né? Felicidade, o entusiasmo de ver o time assim correspondendo dentro de campo faz com que a gente, né, tenha essa tranquilidade. Tinha uma apreensão muito grande de ver o time sendo acertado com as modificações que teve, né, nesse início de Campeonato Paulista, uma certa acomodação, porque conseguiu uma pontuação necessária já para se classificar, uma administração também da questão física, porque esse ano aqui é atípico devido à Copa do Mundo, calendário espremido, né, no meio, porque vai ter que jogar muito no primeiro semestre e jogar muito depois da Copa, né? Então tem que administrar bem também essa questão física, acertar a questão tática. Então acho que o Corinthians teve nesse início do campeonato uma sobrecarga aí de situações tanto física como tática. Importante é vencer os jogos chaves, né? Porque o que o Corinthians mostrou no sábado foi justamente isso. Venceu o Palmeiras, não como uma competição à parte. Exatamente, uma competição à parte. Foi um jogão realmente, né? Vencemos nosso maior rival, né, Nicola? A gente torce muito sempre, né, contra o Palmeiras. E o Carille realmente surpreendeu, hein? Ele entrou novamente com 2 volantes, como coloquei, né, o time entrosando ainda, jogadores novos entrando, mas tiveram a mesma pegada, é isso que é importante. Maicon na esquerda, um jogador essencial, hein? Olha, a gente não pode se desfazer dele não, hein? Mas é o que a gente, você colocou, o jogo da vida aí, né? E a torcida demonstrou isso indo no treino na sexta-feira. Os jogadores entraram com um pouco mais de responsabilidade. 12 mil é muito num treino, né? É um público maior do que muitos jogos aí, né? Muitos clássicos, inclusive, hein? Mas esses 2 volantes acertaram bem, né? O Gabriel e o René Júnior. O Ralf vai ter que brigar aí para entrar, né? Mas como você comentou, muitos jogos, né? Libertadores, Copa do Brasil aí, Paulista, vai começar Brasileiro. Então a gente vai ter, tem que ter um elenco, né? À altura para estar até mesmo poupando os jogadores, não desgastando todos, né? E o Rodriguinho, hein? Jogou bem, hein? Como você comentou, eu acho que ele é um jogador que se supera. Às vezes você vê ele em campo errando muito passe, né? Mas é um jogador que se esforça, até mesmo com essas derrotas do Corinthians, você vê ele se esforçando. Não jogou bem, mas eu acho que o Jadson, né, poderia estar deixando um pouco a desejar. Ele tem um potencial técnico, poderia melhorar, perdeu o pênalti inclusive, né? Isso precisaria ser visto o que está acontecendo, né? Mas eu acho que o Corinthians ainda tem muito para melhorar, hein? Jogando com essa vontade, né? Com essa determinação, com essa superação,
O Corinthians vai longe. Só vencendo que ele vai longe, né? Agora, como você comentou, a choradeira realmente é a sobremesa, hein? Que sobremesa, hein? Ver os caras chorando desesperados aí, inconformados em perder. Montaram a seleção e já estão falando que o único adversário deles no mundo era o Barcelona. Poxa vida, hein? Esses caras tem papo mesmo, hein? Mas é isso aí. É importante o futebol, é justamente isso, como você falou, você colocou bem, né? É ganhar, vencer, brincar com o seu amigo, super. Depois a gente tava aguentando também, né? Vieram me falar de São Bento a semana inteira, pô. Ainda me falaram, né? Durante a semana, e o São Bento, oh, caramba, hein? Agora quero ver. E aí, né? Mas tudo faz parte do futebol, da alegria, da gente saber brincar, saber colocar, sem briga, né? Não adianta brigar. A gente tem que aproveitar de tudo isso para dar risada, né? Tiração de sarro é importante, né? Como a gente também acaba, né, sendo zoado, assim por diante. O futebol acho que serve para isso, né? Para dar alegria, para dar até uma união, uma brincadeira, né? Mas sem briga, sem violência. Isso aí já parte, né, para uma outra situação, né, de ignorância do ser humano. E acho que, como você colocou também, o goleiro deveria estar pegando até um gancho, hein? Um jogo para esse goleiro é pouco, hein? Pela jogada que ele teve, ele deveria ser julgado aí e pegar um gancho maior aí. Porque a jogada que ele fez aí não foi uma coisa normal, não. Do jeito que ele saiu ali, ele saiu para quebrar jogador. Não foi para pegar a bola, não. Mas esse é o desespero, né? Desespero de ver o time dele ganhando e ele não podendo comemorar. Vai ver que é isso aí, né? Poxa vida, o Corinthians fez o gol, um golaço, e eu não pude nem comemorar. Aí ele ficou nervoso. Vai fazer o quê, né? Quem manda ter goleiro corintiano? Eu acho que ele é corintiano, se a mãe é corintiana e ela deu uma boa educação pra ele, ele também é corintiano. Lógico que agora ele é profissional, torcida à parte, mas não sei, né? Deixa pra lá, vamos falar do Corinthians que é melhor. E a gente aguarda mais contratações, né? Algumas contratações para vir compor o elenco, que a gente precisa de um centroavante. Não tem jeito, que a gente vai ter que ter um centroavante ainda para poder compor esse elenco, seguir principalmente a Libertadores, onde a gente utiliza muito mais, né, jogadores, porque contusão, vamos falar assim, suspensão, viagens, tal. Então a gente precisa ter um elenco forte aí para seguir tanto a Libertadores, né, como nesse Campeonato Paulista mesmo. Quarta tem mais. Quarta, Libertadores, sábado, aliás, domingo, né? Domingo que vem, Santos, né? E a gente, no Pacaembu, acho que vai ter mais torcida do Corinthians que do Santos, com certeza. Beleza, Leandro Nicola? Muito obrigado pela sua participação. E agora a gente vai voltar para os Estados Unidos, né? Vamos ouvir o Marcel lá da Fiel Texas. Contente também, né, Marcel? Manda seu comentário aí. Bom dia, meus amigos da Voz Mosqueteira, Marcel, Fiel Texas. Madrugada aí do Brasil, meia-noite aqui, quase meia-noite. Não deu pra me mandar um áudio pra vocês antes, mas tamo aí, meu. Pô, feliz demais, hein? Como é bom, né, mano? Como é bom ganhar da porcada. Ô, raça. E ganhamos bem, né, velho? Ganhar já é bom, agora ganhar bem, então, melhor ainda. O time entrou do jeito que a gente gosta, né, cara? Disputando tudo que é bola, mano. Disputando tudo que é bola. Como disse o nosso irmão Salgado, provocando o adversário, mostrando a nossa... Quem tava em casa era nós. Então, tipo assim, nossa... quem manda aqui somos nós. Então, demais, cara. Sensacional. Feliz demais. Mais uma vez calando aí toda a mídia, né? O time milionário lá, a dona Leila se deu mal mais uma vez em cima de nós, graças a Deus. O Coringão jogou bem, gostei do
do esquema que voltou, né? 2 tem que ser, eu sempre defendi, né? Eu acho que o Corinthians estava muito bagunçado com o volante só, cara. Tava, né? Lateral esquerdo não tinha. Nosso lateral esquerdo já não era bom, muito, tá, coitado, né? Tem futuro, mas no momento ainda não tá, né? Daquele jeito. Então, tipo, não tinha uma cobertura em cima do cara. O time tava muito tomando contra-ataque pra caramba. O Jadson Rodriguinho ali não tá dando conta de marcar e atacar. O René Júnior vai me surpreendendo, cara. Eu não curti muito o cara na Florida Cup, não. Achei ele um mala. Pode ser que ele seja mala, mas em campo, pelo menos esses 2 jogos aí, foi bem pra caramba, hein? O primeiro tempo ali no início, acho que deu uma bobeada ali. Perdeu umas 2 bolas que não podia perder também ali, porque os caras quase chegaram na nossa cara do gol lá, meu. Com o vacilo dele lá. Mas beleza, em geral ele foi bem, como todo o time foi bem também, né, mano? Romero mostrando aquela raça. O Cleis jogando bem também. Rodriguinho e Jadson foram muito bem. Já tem que ficar esperto desses pênaltis dele aí, hein? Segundo pênalti já perdeu e perdido já, mano. Bateu mal demais, né? E o Henrique foi bem também, né, mano? Na zaga. Parece que esse Henrique vai dar certo, né, cara? Junto com o Balbuena. Agora lateral esquerdo, Michael, monstro. Se bem que não é a posição dele, mas ele jogou muito bem. Ele já declarou que quer ajudar, né? Mas que a lateral esquerda não é a posição que ele quer jogar. De repente, com a saída do Camacho agora, pode ser que ele tenha mais chances, né? Segundo ele, não chegou proposta nenhuma, e tomara que não chegue. O Michael é um menino de qualidade, né, velho? Tomara que ele tenha mais gente, precisa do Michael. O ano é muito longo. Eu espero que o Mike fique no Corinthians. É isso aí, rapaz. As especulações aí, já essa porra da mídia já solta que o Coisas fechou lá com o rapaz da China lá. E agora não me veio o nome dele, agora sumiu o nome dele da cabeça, mas parece que as informações não são essas, né? O Corinthians acertou com ele, mas precisa de uma liberação da China ainda. Vamos ver, tomara que venha, um reforço muito bom, né, cara? No demais, vamos que vamos. Demais, Corinthians ferrou os porcos, isso é bom demais. E é isso aí, mano. Agora semana começa a Libertadores, né? Mais um campeonato difícil pra nós jogar. E que seja igual ao ano passado, né? Uma nova retomada aí depois do jogo contra os porcos. E que o Corinthians agora possa retomar um padrão, né? É nóis, meus irmãos. Boa semana. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Obrigado, Marcel. Sua alegria aí contagia todos também, né? Aí imagino o quanto que é difícil acompanhar o Corinthians de longe, né? Mas faz parte da vida, né? Eu acho que o Corinthians traz um pouco mais de alegria a essa luta diária nossa, né? Que é uma luta sempre, né? Pela sobrevivência. E ver o Corinthians vencendo como venceu, essa superação do Corinthians, né? Que o Corinthians não vinha bem, o time tendo maus resultados, superou. Isso faz com que a gente também tenha essa força, essa vontade também de superar cada dia na nossa vida, né? Esse é o Corinthians, somos nós somos o Corinthians. E essa superação é nossa. Então a gente tem que sempre pensar igual, né? Como você falou, é bom ganhar e ganhar jogando bem. A vida é assim também, né? A gente tem que viver e viver bem, né? Buscar sempre um ânimo, uma vontade, a união, uma determinação, fazer o melhor para todos. Como fez, o jogo foi um jogo coletivo. O esquema coletivo, como você mesmo citou, os 2 volantes, enquanto um ataca, o outro faz a cobertura e assim por diante.
Na nossa vida a gente tem que trazer isso também, né? A gente tem que trabalhar, lutar, mas também ver aqueles que não estão tendo, vamos dizer assim, a mesma sorte, né? Então por isso que a gente tem que estar sempre pensando e ter o pensamento no coletivo, no melhor para todos, não só para nós. Vencer o nosso ego, nós temos que nos vencer a cada dia. Jogadores é a mesma coisa. Se você for ver o time adversário, ele está mais pensado na valorização dele, no salário dele, no contrato que ele assinou, na justificativa de uma derrota para desculpar o mau empenho com o investidor. Pensando em quê? No dinheiro, no poder que o dinheiro traz. Então, o jogo de sábado, Marcelo, mostrou isso, que a gente tem que ser íntegros no pensamento, uma valorização de um bem comum, não em si. Então a gente jogou contra um time que cada um joga pelo seu contrato, e o Corinthians jogou pela união, pela determinação, pela torcida, pelo grupo, pelo próprio técnico, pela comissão técnica. Um jogou pelo outro. Então é isso que a gente tem que ver e trazer isso para a nossa vida também. A gente tem a nossa família, mas a gente tem que pensar sempre no coletivo, naquele que, na maioria, que infelizmente está sendo achatada, explorada. E esse é o Corinthians na nossa vida. A gente tem que tirar esse exemplo sempre. Não é o poder do dinheiro que vai trazer felicidade. Não é um elenco milionário com contratos absurdos, fora da realidade, que vai fazer com que o jogador se empenhe. A garra, a vontade do povo. É isso que a gente viu nesse sábado dentro de Itaquera, que é um time, que é um bairro popular, como a gente sabe. Ele foi formado ali por pessoas que foram empurradas para a periferia. Então, esse é o time do povo. Esse é o time que se supera a cada dia para sobreviver, e vencer o time da arrogância, dos contratos milionários, do grande investimento, do poder, da ostentação. Não tem alegria maior. Para mim, vencer o Palmeiras, claro, mas vencer nessas condições, mais ainda. Ver um time que está, o Corinthians está tendo dificuldade de pagar o próprio estádio, de ter contratações mirabolantes, jogadores, como você comentou. Vai trazer jogador, não vai, contratação, a gente não sabe, mas o importante é que quem está entrando está correspondendo, em nome do time, em nome do coletivo. Essa é a superação que nós temos a cada dia, e o poder do dinheiro é ilusório. Ter o poder, ter a ostentação é ilusório. O importante é dentro de nós a gente ter o quê? A garra, a vontade, a superação de vencer o jogo. A determinação de cada dia de vencer o nosso jogo da vida. Que não é fácil. Não é fácil. Mas essa comparação a gente pode fazer porque é o time do povo. Então quem torce pro Corinthians tem que saber que a formação dele é essa. Jogadores e torcida humildes. Não. A pessoa pode ser milionária, mas se ela for pobre de humildade, não adianta nada. Pode ter o mundo. Se não tiver a consciência, a maturidade suficiente, não adianta nada. Esse é o time do povo. É o Coringão. Feliz demais, Marcelo? Imagina o quanto que você vibrou aí no seu trabalho, dentro do seu caminhão aí, por mais essa vitória do Corinthians.
E como você colocou, né? Jogando bem, né? Como foi bom ver o Corinthians sábado, hein? É muito bom. E como você colocou, 2 volantes realmente deixam o Corinthians um pouco mais fechado, menos vulnerável, e libera um pouco mais, né, os jogadores de armação, os atacantes, para explorar um pouco mais, né, até mesmo ter o toque de bola suficiente para poder explorar e romper uma retranca, né? Então o Corinthians superou. E o René Júnior, você chegou, né, a criticá-lo, né? Mas acho que é o jeito dele, hein? O importante é dentro de campo vencendo, né? Não precisa falar com ninguém nem conversar com ninguém, né? Vamos falar assim? Dentro de campo, jogando o que ele jogou, tá excelente, nos representando dentro de campo. Às vezes o cara é tímido e a gente acha que é, né? Mas deixa pra lá, Marcelo. Ó, o importante é ver ele rendendo dentro de campo e nos representando. E representou muito bem. Ele lembra um pouco o Christian, né? Não, é lógico, jogando bem, né? O tempo que ele jogava bem. Então, o essencial é isso daí. É justamente ver o Corinthians dentro de campo. Como você comentou, todos os jogadores, o Henrique também melhorando, se entrosando com o Balbuena. Acho que isso vai dar uma tranquilidade maior na nossa defesa. Daqui a pouco não vai precisar nem do Cássio mais, hein? Daqui a pouco não precisa nem de goleiro, né? Mas brincadeiras à parte, o Michael jogou muito bem. É um jogador que não pode ser negociado, tem que ficar no Corinthians, de lateral esquerdo, mesmo de volante. É um jogador que é essencial para o Corinthians, muito, muito empenhado naquilo que faz, hein? Então, agora essa questão de contratação, Marcelo, a gente tem que estar aguardando, porque existe muita especulação. Porque a gente também vê na mídia aí muitas notícias, muita especulação. O pessoal depende muito de curtida, depende muito de estar em evidência. Jogadores também começam a querer brotar, vai implantar, né? Vamos falar assim, uma notícia aí que não é nada verdadeira, para estar em evidência também, e assim por diante, né? Ser lembrado, ano de Copa do Mundo. A gente tem que comemorar quando chega. Nem quando chega, né? Quando entra em campo e quando demonstra que está entrosado a esse pensamento coletivo do time, né? Então não adianta nem ser contratado, tem que ver como é que esse jogador vai entrar e vai corresponder. Porque ser contratado é uma coisa, jogar é outra. E o que a gente espera é justamente o jogador entrar e corresponder. Então, vamos aguardar. Esse negócio de contratação a gente não tem que estar se apegando muito. A gente tem mais é que comemorar essa vitória agora, né? A partir de hoje, amanhã, a gente já pensar na Libertadores. Nessa viagem é difícil, acho que a viagem é mais difícil que o próprio adversário. E a gente vai estrear, né, nessa Libertadores 2018, esse campeonato de várzea aí. Começar pelas essas viagens doidas aí. Beleza, Marcel? Muito obrigado aí pela sua participação, pelos seus comentários. Lembrando a todos os nossos ouvintes que hoje, a partir das 20 horas e 10 minutos, tem o Debate Mão. O Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta aí comentando mais sobre Corinthians. Amanhã ou na quarta a gente está retomando aí, né, nossa sequência de Voz Mosqueteira em 2018. Agora agradeço a todos os nossos ouvintes, né, e vamos torcer bastante. Vai, Corinthians!